É uma honra estar nesse episódio do Sunday Drops com dois amigos diferentes, que são aqueles amigos que manjam muito de finanças. Estou aqui com dois CFOs para falar um pouco sobre um tema específico que é muito importante para as startups nesse momento do ano: planejamento anual. André Golvinhas, Rodrigo Fernandes, obrigado pela presença. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Antes de avançar para o episódio, queria agradecer ao meu patrocinador, que faz o Sunday Drops ser possível, a Asas. Para que muita gente conhece a Asas como um grande provedor de soluções financeiras para PMEs, mas a Asas vai muito além disso. Ela também é uma infraestrutura bancária que ajuda qualquer empresa, inclusive pode ajudar a sua empresa a criar sua própria fintech. Ela tem uma solução de Banking as a Service que pode ter muito fit com o que você está criando. Para saber mais, escaneie o QR Code na tela ou visite asas.com.br. Bom, uma honra estar com vocês dois. Deixa eu apresentá-los. André Golvinhas. André Golvinhas tem mais de 10 anos de consultoria, de M&A, trabalhando no mercado financeiro. Eu conheci o Golvinhas na época que ele era CFO da Kenobi, que foi a empresa que eu tive o prazer de acompanhar na minha época de Astela. E o Golvinhas, depois que ele foi CFO e sócio da Kenobi, ele se tornou o CFO da Guia Bolso, que foi vendida para a PicPay. E hoje ele é CFO e COO do mercado Bitcoin. Então, Golvinhas, você tem muita experiência, você viu muita coisa, é uma honra estar com você. E do outro lado, acho que é a primeira pessoa que vem pela segunda vez no meu podcast. Foi uma honra. Então, Rodrigo Fernandes, quem quiser escutar o episódio 4 do Sunday Drops, ainda era no formato online, que a gente fazia via video call. Mas o Rodrigo é um ex-empreendedor, ele fundou 2 empresas. Hoje ele é CFO do Pingback. Hoje ele é uma das principais autoridades e referências sobre finanças para o mundo da tecnologia, que é um mundo diferente. Ele é advisor da Tânia Bulhões e um criador, um escritor de newsletter também. Então, uma honra estar com vocês. E já vamos começar assim. Primeiro quando é o momento ideal de começar o planejamento anual para o próximo ano? Bem, primeiro, obrigado, Lucas, aí, pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui com você, como você falou, um amigo, boa companhia, né, um bom papo. Num lugar que já vi tantos amigos estarem aqui também sendo entrevistados, então muito, muito bacana. Eu diria que quanto antes melhor, né? Porque acaba sendo um processo que leva tempo, né? Então é sempre ruim você fazer isso de forma corrida. Então eu acho que a forma que eu enxergo é a gente sempre trabalhar de trás para frente, entender quando você precisa finalizar esse processo, né? Que o ideal, né, seria você terminar o ano com isso já pronto ou muito bem encaminhado para você começar o ano seguinte já com uma boa visibilidade do que você quer fazer, onde você quer chegar, né? Então, a partir disso, você tem que terminar em dezembro, normalmente ali comecinho de outubro, dependendo da complexidade até setembro, para mim é onde é um pedaço bom do ano para começar. Você já tem uma boa base, né, de como foi o seu ano, já sente um pouco do cheiro né? Ao longo do processo, você vai chegando mais perto do ano, você já vai sentindo um pouco do cheiro do que vem pela frente. E acho que esse prazo de 2, 3 meses é um prazo bom, assim, para você conduzir um processo como esse, né? Pô, interessante, assim, eu confesso que eu achava que no mundo ideal isso começaria antes, mas obviamente seria um mundo que não seria possível. Então bom que eu acho que muito empreendedor está escutando e vai ficar aliviado. Não sei se você concorda. Não, eu acho que isso mesmo. Só acrescentaria que é habitual a gente ter alguns checkpoints durante o ano, né? Então, que acabam sendo quase que mini planejamentos, mas assim, não dá para mudar demais as coisas durante o ano, né? Só realmente pequenas correções de rota, não dá para ficar mudando a estratégia toda hora. Mas para o planejamento anual, eu acho que 2, 3 meses. Muitas vezes a gente não termina o ano com planejamento fechadinho para o ano seguinte, mas o ideal é sempre trabalhar dessa forma, né? E Rodrigo, então beleza, você precisa montar um planejamento anual. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, eu diria que, antes de mais nada, a gente entender a estratégia da empresa para o ano seguinte, sabe? Porque os números não tomam decisões. Os números eles podem dar indicações, podem dar sugestões, mas os trade-offs realmente vêm da cabeça dos empreendedores, fundadores, né, dos executivos. Então, algum nível de planejamento é fundamental para um planejamento financeiro, né? Realmente não é possível. E de forma muito próxima, né, com esse primeiro passo, eu acho que é a questão da gente ter bem organizado, bem estruturado os dados históricos, né? Porque, naturalmente, se a gente não tiver, né, os dados históricos como referência,
fica muito difícil a gente fazer uma projeção séria, né, do que pode vir pela frente. Interessante. E da sua perspectiva, Govinhas, assim, o Rodrigo mencionou um pouco de estratégia, né? Estratégia é aquela palavra que diz tudo e não diz nada ao mesmo tempo. Então, o que é estratégia? Como isso se transcreve de alguma forma à realidade da empresa? Eu acho que eu concordo muito com o que o Rodrigo colocou, né? Acho que nesse tema, a estratégia, eu acho que é você saber, né, o que você vai fazer no ano seguinte, né? Então, putz, eu vou fazer estratégia, dominar a América do Sul, América Latina, né? Então, putz, legal, hoje eu estou em tais lugares, então eu vou ter que ir para tal país, tal lugar eu vou ter que fazer. Então, isso já vai te dando um caminho de, putz, legal, então eu vou ter que planejar um investimento, vou ter que planejar uma receita vindo desse componente estratégico. Eu vou entrar num novo mercado, vou colocar um novo produto na rua, né? Então, acho que a partir dali você começa a traçar algumas bases, né, sobre seu modelo de negócio, sobre linhas de produto, que vão ser pilares fundamentais para esse seu planejamento do ano seguinte, né? E isso me traz a perspectiva de que a estratégia sempre ela é ditada de alguma forma principalmente pelo founder, CEO, board. Isso está correto? Eu acredito, eu acho que ele houve uma construção ampla, né, assim, que passa por esses, né, pelo board, CEO, founder. Acho que toda a diretoria, né, todo C-level vai contribuindo, né, um processo também contínuo, né, no qual você vai amadurecendo isso ao longo do tempo. Mas eu concordo que ele está muito relacionado com a visão do founder, né? Com essa visão, com a ambição, com o propósito da companhia, né? E dali isso acaba sendo a sua linha mestra para realmente ir cada vez quebrando isso, né? Vai descendo e cascateando para baixo, chegando cada vez mais perto do tático, né? Mas eu entendo que sim. Assim, eu acho que para o estratégico ele ficar um pouco mais realista, né? Mais concreto. Eu acho que, no fundo, a gente tem duas grandes questões, né? Uma, né, em se tratando aqui, principalmente do nosso mundo, que é tecnologia, né? Um que é P&D, né? Que a empresa planeja fazer em termos de novos produtos, né, para o ano seguinte. E outro que é marketing e vendas, né? Eu acho que, no fundo, são esses dois grandes pilares. É claro que, assim, existem camadas acima disso, mas o grande questionamento, né, para a gente fazer um planejamento financeiro para o ano seguinte está acima de tudo nesses dois pontos, né? Enfim, além de naturalmente saber onde você quer chegar, né, em termos de faturamento, de crescimento para o ano, né? Eu acho que talvez sejam as três grandes variáveis, né? Poxa, qual que é o faturamento que se pretende chegar, o que a gente vai fazer em termos de marketing e vendas para chegar lá, e o que a gente vai fazer em termos de P&D, né, para sustentar esse crescimento. Eu gosto que vocês trouxeram duas linhas importantes, né? Uma linha de receita, então quais são as metas de receita que você vai ter ao longo do ano, e a outra são as duas principais linhas de custo de uma empresa de tecnologia, que é P&D e marketing. Então, basicamente, são as duas grandes linhas. E aqui indo para a perspectiva, começando pelas metas de receita, quais são boas práticas para pensar sobre projeções anuais? Legal. Eu gosto de começar com uma visão. Acho que você tem formas de construir, né? Tem o top-down e o bottom-up, né? Que normalmente a gente fala, né? Uma é de cima para baixo, outra de baixo para cima. E eu gosto de, dentro do planejamento anual, conciliar as duas, né? E como fazer isso, né? Para mim, ele parte um pouco dessa visão top-down, né? Que vem desse management, né? Do board, um pouco em relação a qual a expectativa de crescimento, né? Com base nos investimentos que a gente está fazendo, com o que a gente tem aqui de estratégia, né? Que a gente falou. Qual é a expectativa? O que eu quero? O que eu vou perseguir? E isso normalmente é um grande direcional de, putz, vou crescer 50%, vou dobrar, vou crescer 10%, né? Acho que esse drive, ele é importante. O time, eu acho que ele gosta de ter um pouco desse drive para entender, puta, legal, vou mirar na lua ou vou mirar aqui no meio do caminho, né? E aí, acho que a partir daí, né, desse drive, o time começa a construir e fala, não, legal, entendi, o desafio, então, é challenge, é grande, a gente tem que crescer, vou começar a pensar aqui como é que eu boto gasolina, né, o que eu vou precisar para fazer isso, né? Então, acho que a partir desse direcional que você dá mais estratégico, mais de ambição, né, dali você começa uma construção mais micro que vai... E ao final do dia essas coisas vão ter que se encontrar, né? Parte do processo de orçamento, acho que é você conseguir conciliar essas visões, né? Entendi. Então, sei lá, vamos ter um caso hipotético de que eu estou fazendo o planejamento anual do Sunday Drops. Eu falo assim, olha, eu quero crescer a minha linha de receita, a minha linha de usuários em 3 vezes, porque esse é o benchmark do mercado e é isso que eu estou mirando no mercado de mídia.
E a partir disso eu vou para a segunda parte, que é como isso de alguma forma está refletido no meu time de marketing, vendas, nos meus investimentos e no meu time de tecnologia. É assim que eu estou vendo da forma certa, Rodrigo? Pois é, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de análises bottom-up, né, unit economics, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, inevitavelmente, para um planejamento, ele começa pelo top-down, sabe? Porque, mais uma vez, existe o plano, existe o sonho do empreendedor, que ele vai ser validado por uma análise bottom-up, sabe? Que, de repente, pode até chegar ao ponto e falar, olha, puta, não dá, sabe? Mas, de repente, o que o empreendedor quer é fazer um exit, pegar um Series A, Series B, chegar no break-even, não depender de capital externo. E, na verdade, essas decisões, elas são muito pessoais, sabe? Né? De repente, uma empresa quer fazer uma captação enorme, outra quer não depender de capital de terceiros nunca mais. Então, eu acho que isso realmente vem muito do coração do empreendedor, vamos chamar assim, né? Daí você faz todo o trabalho de trás para frente e fala, opa, para isso a gente vai precisar de tanto investimento em marketing, esse investimento faz sentido, ele se paga, a gente consegue escalar a equipe, né, de marketing e vendas para chegar nesse faturamento, o produto está pronto para isso, e talvez a conclusão pode ser que, poxa, vamos lá, mas para isso a gente vai precisar talvez de fazer uma captação, a gente vai pedir capital de terceiros, a gente vai precisar de alguma coisa, ou não, vão ficar num ponto intermediário, mas eu acho que realmente tudo começa aí com esse sonho, né, do empreendedor. Isso é muito interessante. E a gente sabe que empresas early stage, acho que aqui tem dois casos, acho que o Rodrigo ele trabalha muito hoje com early stage, o Golvinhas trabalha com early stage, trabalhou com early stage e hoje está mais no late stage. Sim. Então, são momentos diferentes da empresa, mas uma coisa que une os dois é a imprevisibilidade. Uhum. E como lidar com a imprevisibilidade de metas? Existem boas práticas de colocar um reassessment ao longo do ano? Se sim, quais são os rituais que vocês viram? Legal. Eu vejo eu acho que tem no planejamento eu já gosto de, né, lidar com isso da seguinte forma, né? Eu acho que o orçamento, o ideal é você manter simples, então você ter um orçamento só, eu acho que é uma boa prática, né? Pra você não ficar com 2 números para comparar e tal. Só que quando você acho que quando você começa a olhar para a meta, e eu acho que principalmente a gente está numa cadeira financeira, você tem que lidar um pouco com o cenário. Você sabe que a única certeza que você tem quando você termina o orçamento é que você vai errar, né? Você nunca vai acertar ele na vírgula. Então, acho que a forma que eu tenho de enxergar isso é a partir de um cenário base, né? Que é o que a gente vai mirar, é onde a gente quer chegar, fazer uma sensibilidade no cenário para cima, para baixo e falar, legal, se as coisas, né, num blue sky, se as coisas forem realmente melhores até do que eu estou imaginando, o que pode acontecer? Como é que a minha companhia vai se comportar? Acho que isso é legal, mas o mais importante que isso talvez é o que é para baixo. E se eu não conseguir realizar isso que eu estou fazendo, né? Eu acho que isso ajuda até depois, ao longo do ano, você lidar com a ansiedade, né? Porque você já vai se programando. Você fala assim, então, ó, eu estou mirando 100. Se chegar aqui, eu estiver em 80, não cheguei no 100, talvez aqui nas despesas vai estar mais apertado. Então, eu vou ter que tomar uma medida aqui. Então, acho que isso vai te dando um pouco desse mapa, né? E aí, acho que a consequência disso é que, ao longo do ano, eu acho que uma boa prática é você fazer o acompanhamento, né, desse seu orçamento, para você fazer essa medição de onde você está e, eventualmente, você fazer uma revisão. Acho que, principalmente no nosso mundo de tecnologia e startup, que as coisas são muito rápidas, eu acho, às vezes, inevitável, assim, você tem que fazer pelo menos uma revisão, né? Você não vai fazer um processo completo, mas pelo menos uma ali no meio do ano, de ver se você está calibrado ou não, acho que é importante, sabe? Isso me lembra muito o momento até da Kinobi lá, quando teve um investimento e aí veio uma coisa que era o Covid. Então, basicamente, era uma coisa externa que todas as empresas, basicamente, passaram por um processo de reassessment, de estratégia e de orçamento, até consecutivo, às vezes, ao longo do ano, porque ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Então, no fim do dia, o orçamento o plano anual segue um pouco disso, né? Você precisa ser reavaliado para... acho que é isso. Eu acho que dentro, de novo, nesse nosso ambiente, né, de startup, tecnologia, que é um ambiente acelerado, né? Esses ciclos anuais, eles acabam sendo muito longos, né? A gente tem que ter a flexibilidade também, né? De não ser engessado. Não é que a gente está pilotando uma multinacional que, tá lá, foi aprovado. Só o processo de aprovação demora os 3 meses que a gente falou aqui de confecção. Né? Então... E para você mudou muito quando você saiu de uma startup Series A para uma empresa late stage?
Eu acho que, assim, o que eu vinha até pensando aqui, né, antes do podcast, eu acho que o processo ele é muito parecido. Eu acho que muda a complexidade, né? A gente, com uma empresa maior, você vai ter, às vezes, mais camadas, você tem que envolver mais gente, você tem mais linhas de produto, né? Então, o nível de complexidade, ele vai aumentando, mas do ponto de vista de processo, eu vejo de forma muito parecida, assim, né? Como lidar com isso, né? É isso, é traçar uma meta, lidar com cenários, né? E a partir de uma estratégia que você tenha, você refletir isso ali, né? Dentro desse planejamento que você está fazendo, né? Para lidar com a ansiedade e se programar, né? Sim. E como você vê tudo isso, Rodrigo? Olha, eu acho que talvez uma prática interessante seja a gente parar e pensar no meio de tanto risco, né, que existe numa startup, onde estão os riscos que são realmente mais críticos, sabe? Porque, por exemplo, um planejamento de despesa, por um lado, ele não é algo tão crítico assim, porque está sob seu controle. Ela pode variar, ela pode ser maior, pode ser menor, mas a grande questão é o seguinte, na despesa, você que manda, né? Quando a gente pensa ali na nossa margem, né, unitária de contribuição, a situação já é diferente. A gente não tem um controle tão grande, mas a gente tem um range de mercado que dificilmente a gente sai dele, sabe? Né? Para o SaaS, por exemplo, a gente tem uma margem de contribuição ali que fica mais ou menos entre 70% e 80%, e pronto, se não tiver nenhuma questão muito excepcional, é isso. Então, não faz sentido também a gente se preocupar demais com questões ligadas ao custo direto da empresa. Por outro lado, né, quando a gente vai pensar na receita, né, a história muda bastante, né? É justamente a parte em que a gente começa a ter um contato com o mundo externo, né, aquela parte que a gente não controla em nada. E aí eu acho que a gente tem 3 variáveis e, né, uma é um pouco menos crítica, 2 são extremamente críticas, tá? Quando a gente pensa em receita, né, um negócio que tem recorrência, né, seja uma assinatura ou seja uma compra recorrente, né, como o caso do mercado Bitcoin, a gente tem ali um ticket médio que, em geral, não é uma questão tão crítica assim. Não vai ter uma variação muito grande de um ano para o outro. Mas você tem mais 2 questões que vão influenciar o seu faturamento, né, que você precisa saber o seu número de clientes ativos, né, com um ticket médio você chega no faturamento. E para saber o número de clientes ativos, você depende do seu CAC e do seu churn. Tá? Em condições normais, para startups, principalmente SaaS, eu acho que aí a gente está no núcleo do risco do negócio. Tá? Isso pode variar muito, isso é extremamente crítico. Tá? Então, muitas vezes pode não ser necessário a gente fazer modelagens que envolvem muitas variáveis, sabe? Porque elas ficam um pouco operacionais, elas dizem pouco, sabe? Eu peguei todas as variáveis, joguei pior caso, falo que o cenário pessimista. Pô, mas isso não me diz nada. Agora, se faz uma matriz, por exemplo, de churn e CAC, você consegue dizer assim, olha, se eu tiver com churn um pouquinho acima da média, mas o CAC aqui um pouquinho abaixo, deixa eu ver se está numa situação legal, se esse plano vai funcionar. Você consegue ter um de para, né? Você consegue pensar assim, o que eu preciso fazer para atingir a minha meta? Então, eu acho que vale a pena a gente espremer um pouco mais, sabe? E não falar assim, olha, tudo é risco, tudo é imprevisível, tudo é complexo. E de repente, poxa, peraí. De certa forma mas talvez, né, tenha algumas questões que mereçam uma atenção um pouquinho maior. Eu gostei muito do que você está falando, que no fim do dia o que você diz o que importa é você entender muito o que são linhas de receita ou quais são as principais linhas de custo. Exatamente. Tipo, talvez você tenha uma otimização de 1% ou uma projeção hiper mega detalhada sobre o seu time de legal, que teoricamente na startup é uma parte pequena e isso não vai mudar o jogo. E aí sobre previsibilidade de CAC, que é algo que ele envolve uma intersecção muito complexa, né? Porque é um custo financeiro, mas exige uma conversa com o seu time de vendas, que naturalmente é mais otimista. Então, e também o seu time de marketing. Como, Rodrigo, depois eu quero citar o Golvinhas, como vocês enxergam isso e como lidar de uma forma legal nesse processo? Bem, eu acho que a gente tem uma previsibilidade pelo histórico e a gente consegue projetar quais cenários são bons, né? A gente, de certa forma, não consegue dizer se eles vão ser atingidos e quais são as melhores estratégias, né, para a gente chegar naquele CAC, né? Mas uma vez que a gente tem esse nível de clareza, no mínimo a conversa fica mais simples, né? Falou, gente,
de algum modo, a gente vai ter que correr atrás para a gente ficar dentro desses níveis aqui, né? Seja de CAC ou de churn, que ambos têm muito a ver com marketing e vendas, né? Pô, o churn também é uma questão de vendas. O pessoal relaciona muito o churn com a questão de customer success, o que é verdade, mas muito mais que customer success é trazer o cliente certo. Se você traz o cliente certo, é igual aquela bola que está na área ali, né, para fazer o gol. Então, eu acho que uma vez que você tem essa correlação muito clara, você passa a ter uma comunicação muito clara. Fala, moçada, marketing, a gente vai ter que trabalhar com um CAC desse nível. Se passar um pouquinho, pode até passar, mas o churn vai ter que ser um pouquinho mais baixo. Pelo menos a gente sabe onde a gente está, o que a gente precisa fazer, sabe? Aí, efetivamente, né, depende muito do caminho que a empresa já vinha, né, nessas variáveis e do trabalho, da competência aí da área, né? Então, tem um mega depara, né? Tipo, até uma coisa que, como investidor, eu olho muito em plano financeiro e eu acho que é uma coisa tão simples, mas ele pega tantas falhas em planejamentos que é uma métrica que é o Sales Efficiency. Eu imagino que tem várias outras parecidas. Basicamente, eu vejo quanto R$1 de burn está gerando em vendas da empresa, em crescimento de receita. Porque se você olhar, sei lá, vamos dizer que o Sunday Drops em 2023 tem um Sales Efficiency de 1 para 1. Muitas vezes eu pegava um planejamento financeiro que o Sales Efficiency do outro ano era 7 para 1. Ou seja, a empresa se tornou 7 vezes mais eficiente, ou 7 vezes melhor do time de marketing e vendas. Isso não se traduz na realidade. Dificilmente, ao menos tem algo externo que seja incrível, isso não acontece. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. E é basicamente isso que você está falando, é um mega depara. É isso aí. Não, isso daí, quando o Rodrigo estava falando, eu me lembrei de um caso na Kenobi que acho que é o erro, né? Você aprende com os erros, né? Então é bom, vou contar o erro para todo mundo também poder aprender com ele, né? Que era isso, né? Então a gente estava lá, a gente estava num viés de crescimento, queria crescer, era um modelo de recorrência, contratamos um novo head de vendas. Ele veio com o plano, né? Falou, não, vou contratar tanto, cada vendedor vende tanto. Aí, a matemática, pô, parece, né? Muito bom. Aí a gente contratou 20 vendedores de uma vez. O que aconteceu? O resultado não veio. A gente perdeu dinheiro, tivemos que mandar a gente embora, recontratar. Mas era justamente por causa disso, né? A gente não tinha uma base de comparação, a gente comprou tudo meio que ao valor de face e a gente se deixou levar talvez pelo otimismo ali, né? Que tinha ali do time de vendas, né? Então, eu acho que hoje, com base nesse aprendizado, né, eu olho muito para esse histórico, né, e acho que principalmente em coisas novas, você tem que ter sempre um pouco mais de cuidado, né, porque quando você já está acostumado a fazer, você sabe, né, você tem uma referência, você fala, puta, é um pouco melhor, um pouco pior, mas você consegue ter uma ideia da tendência de para onde você está indo, né. Quando você está tentando algo novo, você tem que entender que tem um nível de risco maior ali, né, em relação ao que você está colocando, e aí acho que hoje eu sou muito mais... o keep honest, né? A gente tem que se manter honesto ali em relação ao que a gente está fazendo e ver se a gente realmente consegue, acredita que aquilo é possível, né? E está comprometido, né? Com Exato. isso. São quase que fronteiras, né? E aí, de tudo que vocês vivenciaram na trajetória de vocês, quem é o owner do planejamento anual e se essa pessoa muda ao longo do tempo? Bem, existe a parte mais estratégica, né, que está mais com o CEO, com o founder, né, e a parte financeira com o CFO. Agora, se esse owner vai mudando, se diz, de acordo com o crescimento da empresa, com a mudança de perfil da empresa... A minha dúvida, e aqui é de uma forma, acho que mais prática, assim, quem é que deploya o orçamento anual? É algo que, sem dúvida, o CEO precisa estar envolvido, mas é uma coisa muito CEO e CFO, CEO, COO e CFO... Eu acho que vai depender da estrutura da empresa, mas certamente o CFO tem um papel bem relevante nessa história, né? Até foi interessante você falar do COO, porque é uma figura importante aí também, mas quando a gente está falando, né, mais na questão orçamentária, na revisão, inevitavelmente o CFO tem que ser uma figura importante aí. Eu nem digo que ele, enfim, está tendo um destaque, mas é que realmente a bomba está na mão dele, né? Sim. Mas, por exemplo, no caso da Tânia Bulhões, você é um advisor. Então, assim, uma empresa que já está estruturada, então, no caso, tem um comitê que resolve e discute essa questão. Exatamente. Tá.
Eu acho que eu concordo, né, que é um papel muito, assim, é uma ferramenta de trabalho do nosso dia a dia, né, muitas vezes você tem prestação de contas, aí depende, né, muito da governança que você tem, acho que você tem dinâmicas diferentes de como você lida com orçamento, né, alguns países, outros tal, mas eu acho que acaba passando pelo CFO, que é que normalmente quem tem informação, né, quem vai consolidar isso também para fazer o acompanhamento, muito com o CEO nessa questão da visão, de para onde a gente vai, e acho que você falou do CEO, também lembrei, eu acho que esse componente do responsável por vendas, né, tá muito envolvido e comprado com aquilo que está ali, então eu acho que, né, o que não fazer, ou talvez as más práticas, né, é você fazer só o top-down, não combinar com ninguém e falar assim, ó, toma aí, a meta é fazer 200, e aí o cara fala, pô, mas eu não participei da construção dessa meta, e agora, o que eu faço, né, então ele não se sente dono daquilo, né, e aí depois você vai cobrar, putz, eu acho que é uma dinâmica muito mais difícil, né? Então eu acho que, eu diria que não é o owner, mas é um stakeholder muito importante, esse time que é responsável por vendas está muito comprado com o desafio que está sendo colocado, porque no final do dia eles vão estar sendo cobrados por isso, e se eles estiverem convictos que né, se eles participaram da construção, estão convictos que é factível, acho que é muito mais fácil você gerenciar isso ao longo do ano, entendeu? E no espírito de aprendizado com erros, assim, tem alguns outros dons, tipo, de coisas que não se deve fazer pensando no planejamento, erros que vocês já comentaram, que vale mencionar? Eu acho que vale a pena muito a gente tem um componente quase que de storytelling no planejamento financeiro, né? Se existe uma boa tese dentro de uma área, né, de que, sei lá, um múltiplo de 2, por exemplo, ele vai passar a ser 3, e se acredita nas pessoas, elas estão envolvidas, elas sabem o que estão falando, muitas vezes, assim, uma análise de tendência não estaria mostrando aquilo. Mas, de repente, você tem um colega falando, não, a gente vai trabalhar de uma outra forma e pode acreditar. O que é importante é a gente manter algum tipo de documentação disso, né? Poxa, a gente realmente está acreditando aqui que esse 2 agora vai ser 3, pelo motivo A, B e C, que, vamos dizer, a tendência natural não mostra. Mas, né, se você não acredita, né, no que está acontecendo na empresa, né, na ideia das pessoas, é claro que dentro de limites, né, como você falou, não é pular de 1 para 7, né? A gente perde informações muito importantes que poderiam estar fazendo parte daquele plano também. Eu acho que vou voltar ao meu exemplo, né, e até falar isso, então eu não... Esse negócio, né, a gente fala, o papel aceita tudo, a planilha aceita tudo, né, então acho que é muito fácil você colocar qualquer coisa lá e depois tentar correr atrás, aí você vai ver que você você planejou errado, né, então... Eu acho que, né, esse histórico ajuda a planejar, e quando você não tem histórico, o benchmarking, né, que você falou, ele ajuda muito, né? E pode ser um benchmark de, putz, vou pegar referência na internet do que é um bom sales efficiency, do que é um CAC legal para o meu business e tal. Mas pode ser também conversar com outro empreendedor que já fez isso e falar, pô, como é que foi? Quanto tempo seu vendedor demorou para rampar? Isso é melhor, né? Quando você tem esse tipo de acesso, acaba sendo muito bom, porque as dores são muito parecidas, né? E acho que um don't, assim, que eu acho que para mim, é uma verdade, é o não complicar demais, né? Uhum. Eu acho que o processo de orçamento já é um processo grande, que envolve muita gente. Acho que, como o Rodrigo falou, assim, não adianta você querer premissar tudo com 20 premissas por trás, porque depois você não vai conseguir acompanhar e aquilo vai perder valor, né? Então, acho que você também saber o que é importante, o que é mais importante no seu negócio, né, é fundamental, porque aí você fala assim, puta, é ali que você tem que manter o olho, né? Vai ter um monte de outras coisas acontecendo, mas... tem aquele pedacinho ali que você sabe que é o core, né? Então... Bem legal. E do lado dos, assim, na experiência de vocês, quais são as coisas que vai começar o planejamento anual, vocês já pensam, falar, isso daqui é uma coisa que se tornou parte do meu processo? Legal. Existe uma visão que foi trazida recentemente pela General Catalyst, né, aquele fundo americano, que é uma coisa que, assim, intuitivamente eu já pensava há bastante tempo, mas eles conseguiram dar uma formatação que eu acho que deveria ser adotada por muita empresa, sabe? Eles disseram, né, na tese deles, que a gente precisa ver startups como sendo duas máquinas, né? Uma que eles chamam de CAC Machine, né? Que você tem, vamos dizer, uma visão horizontal do negócio, né? Que você tem o investimento que é feito hoje e você tem o ROI que chega no futuro. E outra que é o Operating Company, que é a empresa operacional.
essas duas empresas, esses dois negócios, né, visão horizontal e vertical, as duas têm que funcionar bem, tá? E quando a gente não tem essa visão um pouco mais bem definida, a gente cai naquela questão que a gente até discutiu bastante no último podcast, que assim, de repente você está tendo um lucro num negócio que é ruim, ou você pode estar tendo prejuízo num negócio que é muito bom, né, que ele está investindo. Agora, quando você tem clareza de assim, olha, contabilmente, gerencialmente, isso aqui é despesa, mas principalmente quando a gente tem uma previsibilidade, né, de investimento em marketing e vendas, a gente pode entender aquilo como um investimento do negócio, tá? E que não necessariamente precisa ser visto como algo que está pressionando a nossa última linha, tá? É claro que, enfim, ela vai estar pressionando, mas se a gente entende que aquilo é um investimento, e que a gente pode enxergar o negócio, né, sem querer fazer um EBITDA ajustado pela comunidade, essas coisas, efetivamente faz sentido a gente ter uma visão separada, porque assim, o dinheiro saiu hoje, o retorno não chega hoje, né? A gente começa a ter uma certa clareza maior sobre o resultado que a gente está tendo. A gente poderia ver P&D também como uma forma de investimento, tá? Sim. Eu acho que no mundo ideal, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não costumo fazer essa separação de P&D como investimento, assim como eu faço com vendas e marketing, por um motivo muito simples. Não há previsibilidade nenhuma, sabe? Então, acho que assim, é mais conservador, acaba sendo mais correto, mais honesto, a gente considerar o P&D como despesa mesmo e pronto, acabou. Porque você não tem como dizer, olha, em média eu estou tendo um retorno de 3 vezes, né, no meu P&D, assim como você tem no marketing e vendas. Tá? É quase que o product market, é quase que o risco de P&D é quase um risco de product market fit, que é muito mais difícil de mensurar do que o risco talvez de go to market fit, que é algo um pouco mais previsível. Exatamente. Então, eu acho que quando você tem essa clareza de assim, qual que é a natureza de cada um desses investimentos, gastos, custos, etc., né, que é um olhar um pouquinho mais estratégico, né, sobre os números, né, e não puramente, né, financeiro, contábil, você costuma ter uma clareza maior aí para o planejamento, sem dúvida nenhuma. Concordo. Acho que eu queria puxar isso e comentar um outro ponto, mas acho que nisso essa distinção é importante porque é isso, né? Você tem coisas que é o seu balde, já está lá gerando receita, modelo, vai ser melhor, vai ser pior, você está mais buscando eficiência, né, e crescimento do que qualquer coisa. E tem outras que são realmente investimentos que, às vezes você vai botar dinheiro ali durante um tempo até começar a gerar receita lá na frente com um alto grau de incerteza. Então, acho que ter essa clareza, né, do que eu estou fazendo aqui, que é um investimento, e que eu vou lidar, eu sei que eu estou botando dinheiro e que eu não vou ver retorno tão cedo, e o que é BAL, que eu vou ter que ter aqui um CAC payback diferente e tal. Acho que essa separação é um tema legal. E enquanto você falava, né, Rodrigo, eu pensei que, acho que para mim vem duas coisas na cabeça como boas práticas, né, dentro desse processo de orçamento, o planejamento para o próximo ano. Uma é você se planejar, né? Então, investir tempo prévio, né? Organizando esse processo, como você vai conduzir, como você vai comunicar, né? Eu acho que, e pensando, né, qual é o drive que eu vou passar, como é que eu vou passar esse drive, porque eu acho que isso ajuda a ter clareza no processo, senão o processo fica muito confuso e aí o resultado não é tão legal. E eu acho que outra coisa que isso pegou muito enquanto você falava, né, Rodrigo, que é você. E acho que isso é muito nosso, né? Nosso papel aqui como CFO, finanças, a gente acaba fazendo isso, mas é assim, como que eu vou olhar a companhia, né? Como é que eu quero enxergar minha companhia? Então, assim, como é que eu vou enxergar meu P&L, né? Que a gente chama aqui, né? O nosso DRE. Então, eu vou agrupar a receita de tal forma, eu quero ver o pay, eu vou separar custo de despesa, eu vou separar minha linha de custo aqui em P&D, marketing, vendas. Então, assim, eu acho que isso também ajuda bastante, porque é normal, parece simples, né? Mas às vezes você quer mudar isso durante o ano, uma confusão danada, aí você fica com um conceito meio confuso, né? Então acho que se você tem isso bem sólido no começo, isso ajuda bastante, assim, ao longo do processo. Dados, sabe? Né? Bem organizados. Exato. Fundamental, né? Acho que essa questão, acho que tem 2 pontos muito interessantes aqui. Um é essa questão da organização, de como esse pensamento prévio sobre o que vai ser o planejamento, o que é preciso antes, é quase que um meta antes de você de fato executar. Às vezes poupa muito tempo, né? Isso aí. E outro ponto é essa questão da despesa, do LTV sobre CAC, porque muitas vezes o relacionamento do cliente vai muito além de um ano. E até me fez uma reflexão aqui, um pensamento meio maluco, mas
idealmente a gente não deveria ter planejamentos de um ano, né? As empresas deveriam ser planejamentos constantes, assim. Como isso soa, quais são os desafios para a empresa ter ser um caminho constante que não precisa ficar rodando orçamentos anuais? Talvez um caminho interessante seja sempre fazer planejamentos anuais, mas para os próximos 3 a 5 anos, né? Então, de tal modo que você está sempre revisando, mas não está tendo um olhar só para o próximo ano, né? Eu acho que é uma boa prática e acaba dando mais visibilidade para essas questões, né? Como, poxa, você pode ter, de repente, um período mais de colheita do negócio, né, um período mais de investimento, e você pode prever isso, né, de antemão. Eu digo, né, para 2025 a gente vai colocar o pé no acelerador, a margem vai ser mais apertada, mas em 2026 a gente vai fazer um pouco de caixa, né? Então essas coisas podem ser planejadas com certo cuidado, com antecedência, e dá para entrar até estratégia tributária aí, né? De repente, nesse ano menos lucrativo, a empresa vai estar no lucro presumido, vai estar no lucro real, depois no ano mais lucrativo vai estar no lucro presumido, mas certamente eu acho que isso pode agregar muito. Cara, isso é muito bom, isso daí que você mencionou do planejamento de 3 a 5 anos, mas aí uma dúvida aqui mais operacional, que eu não tenho visibilidade. Isso rola se é uma prática comum das empresas? Eu acho que isso varia bastante, viu? Na verdade, grande parte das empresas nem faz um processo de planejamento muito cuidadoso, né? Se a gente for pensar, né, o processo de planejamento, a gente fala muito da revisão durante o ano, mas até durante o próprio processo de planejamento ele tem que ter algumas revisões, né? Eu digo assim, tem tantas visões que a gente precisa ter sobre um planejamento que certamente assim, ele não poderia parar numa primeira versão, né? Vai desde uma coisa mais, né, financeira, mais estratégica e às vezes mais aspiracional, né, mais sonhadora. Por exemplo, poxa, você faz um modelo que ele vai bater lá em um faturamento no final do ano de 9,7 milhões. Porra, não, vamos ter uma meta de 10 milhões? Né? Friamente, não, é 9,7. Mas, é muito mais motivador para a equipe, né? Falar, não, a gente tem um planejamento aqui que é bater 10 milhões esse ano, né? Então, eu acho que tem uma sutileza aí que as empresas tinham que parar um pouquinho mais, né? Seja para fazer 1 ano, 3 ou 5, mas em geral é feito de uma forma meio corrida mesmo. Eu gosto dessa visão dos 3 a 5 anos, né? Porque eu concordo também com o que o Rodrigo falou, né? De você, cada ano, se atualizar essa visão, né? Então, um pouco da forma que eu enxergo é assim, para o ano seguinte eu tenho isso no nível de detalhe maior, né? Então, quebro por produto, por canal, eu tenho um detalhe maior da despesa, né? Essas coisas estão... Porque eu quero acompanhar isso mais no detalhe e por estar mais perto, o meu grau de incerteza é menor, né? Então, naturalmente, esse é um pouco do planejamento, 25, né? Que a gente vai fazer. E aí, dali para frente, você vai tendo cada vez menos certeza e, portanto, né, acho que vai virando um pouco mais aspiracional ao longo do tempo. Mas eu acho que isso é bom porque você consegue capturar essas coisas, né, como o Rodrigo falou, né, de momentos diferentes da empresa. Eu acho que passa uma mensagem também para o time de, qual o potencial, onde eu quero chegar, né? Não só onde eu quero estar no final de 2025, mas na nossa vida de startup é muito importante fazer, onde eu quero estar daqui a 2, 3 anos, né? O que eu quero ter conquistado, né? Eu acho que isso... Então, de certa forma, ele vai refletir, né, um pouco dessa sua ambição e desse seu planejamento estratégico tá ali numa visão de mais longo prazo, e isso acho que é sempre útil também para a gente, né, como gestor, né, e consolidando esse entendimento, vai ser útil numa eventual rodada de investimento, quando você vai falar com um investidor. Então, eu acho que é sempre um exercício válido e é vivo, né? Ele está sempre em constante mutação, assim. Eu adorei esse ponto desse planejamento de 3 a 5 anos, porque eu acho que justamente ele mitiga esse risco de ficar muito curto prazista, por mais que, na minha experiência como VC, é engraçado, porque sempre o planejamento da rodada, quase sempre ninguém nem checa depois, assim, ia ser um planejamento de 18, 24 meses, mas de fato eu acho que empresas mais maduras principalmente, isso faz muito sentido, porque são planejamentos de longo prazo, e você precisa mirar a longo prazo, né? Eu acho que a única observação que eu faria assim, você tem que olhar isso muito como um guia, né? Como um norte, assim. Porque, de novo, você não vai acertar, né? E ele vai mudar. Com certeza vai ter coisa no meio no meio do caminho, você vai parar de fazer coisas, você vai começar a fazer outras coisas, né? Dentro desse nosso ambiente mais dinâmico, isso é muito normal. Então,
mas acho que como direcional, assim, né, de para onde você quer apontar a empresa, eu acho que ele tem muita validade, né? Um exemplo simples, putz, se hoje eu tô com 100 e daqui a 3 anos eu quero estar com 1 bi de receita, então eu sei que, puta, é pé no acelerador durante 3 anos que eu tenho que dobrar, né, para chegar lá. Tô numa empresa que daqui a 3 anos eu quero estar com 150, eu sei que eu preciso crescer 10% ao ano. Legal, beleza. São coisas diferentes. Acho que me dá um drive muito claro de por onde eu tenho que ir, entendeu? Legal. E antes do papo, eu liguei para alguns CFOs para perguntar o que eles perguntariam. E uma pergunta comum foi ferramentas. Existe algum tipo de ferramenta ou a gente faz orçamentos que a gente fazia 20 anos atrás? Para mim tem uma ótima ferramenta, chama Excel. Para mim também, viu? Confesso que até já andei estudando algumas por aí e tudo, mas Excel mesmo. Assim, né, para não ficar só na resposta seca, né, o que eu acho que, assim, já também pensei muito, né, e vendo ferramentas de mercado, e que eu acho que, assim, cada business, né, cada negócio, ele tem a modelagem, né, das linhas de receita, dessas linhas de despesa, ele é muito individual de cada negócio, mesmo empresas do mesmo setor tem modelagens ligeiramente diferentes, né, porque a estrutura de dados às vezes é diferente, né, tem coisas desse tipo, então eu acho que o Excel te dá essa flexibilidade, né, para você construir isso, é uma ferramenta que todo mundo conhece, então eu entendo que, para mim, a principal ferramenta de construção do orçamento acaba sendo realmente fazer isso no Excel, com templates que você distribui, as pessoas vão preenchendo. E aí depois acho que você tem ferramentas de acompanhamento, né? Os RPs, eles fazem um bom trabalho de acompanhar. Depois que está tudo lá, você imputa aquilo, né? E aí você vai fazendo um comparativo mês a mês, ele meio que cospe para você. Você tem ferramentas de consolidação. Mas para fazer, eu não achei nenhuma melhor. O que acontece, né, é que um bom plano, ele é um sumário, né, um compilado de vários modelos, né, várias modelagens, né, a modelagem de aquisição de clientes, a modelagem de retenção de clientes, de crescimento de despesa e por aí vai. São 3 ou 4 modelos que você está fechando ali, né. Para fazer isso, uma ferramenta que realmente consiga encaixar isso tudo de uma forma clara é difícil, né? Acaba que a flexibilidade ela fala mais alto nesse caso, né? Eu acho que estão surgindo algumas coisas interessantes nesse caminho aí, nessa área, mas é difícil realmente você falar assim, poxa, vou juntar vários modelos aqui que foram modelados separadamente, vou cair nesse grande modelo aqui que vai ser o planejamento para o ano e fazer isso de uma forma um pouco mais automática na ferramenta é difícil, né? O que completando, o que eu acho que tem aí, porque normalmente é um pouco disso que você falou, né? Você tem vários componentes, né? E às vezes para algum componente você pode plugar alguma coisa externa, né? Então, sei lá, a minha receita, eu tenho uma base de dados preditiva que vai me dar um componente de receita. Então, beleza, eu posso processar um pedacinho, né, nessa ferramenta e dali eu vou plugar aquele componente, né, para fazer o meu planejamento. Mas eu ia comentar que aí eu acho que AI, né, que é o tema que todo mundo tem falado, pode agregar bastante, né? Porque eu acho que parte das análises que a gente às vezes fica fazendo, cenário, pega a informação passada e tenta extrapolar, eu acho que a AI facilita, né? E aí talvez a gente possa começar a ver coisas um pouco mais... novas ferramentas surgindo aqui nos planejamentos futuros, né? E aproveitando que você introduziu o grande tema do momento, né? AI, como vocês, na figura de CFOs, veem o que AI pode produzir em termos de redução de custos? Isso é boa. A gente tem discutido muito lá no MB sobre o uso de AI, né? Estamos testando várias coisas. Acho que assim, tá todo mundo descobrindo, né? Então acho que por isso a troca, né? E você, de novo, os benchmarks, a gente ir compartilhando casos, né? A gente tem feito muito dessas rodas de cada um conta o caso, porque acho que isso inspira você ver o caso que alguém usou e fala, pô, vou fazer isso igual aqui na minha área e tal. Então acho que isso tem sido muito legal. Eu particularmente vejo um potencial muito grande, assim, né? De impacto. Para dar um exemplo nosso, né, dentro de casa a gente tinha um processo de liquidação, né, de um produto nosso, que é um processo que a gente fazia de forma manual, com o bom e velho Excel, né, e era um processo que demorava 3, 4 horas, né, junto com AI mais automação, esse processo caiu para 2 minutos, né, então assim, a gente de 4 horas eu tenho 2 minutos, então, hora homem, né, esse é uma medidinha, assim, do impacto. Então, recentemente a gente estava vendo um estudo de que talvez essas empresas elas possam ter aumentos de margem entre 10% a 30%, dependendo do tipo de empresa, né? Então, eu acho que isso é
muito impactante, né? Porque pensa que uma empresa que vai ter 10% de margem EBITDA, que seria um EBITDA mais ou menos, ela agora pode ter 20, 30. Uma empresa que já tem uma margem alta pode ir mais além. Eu acho que vai ter muito impacto ainda dentro desse quesito de eficiência, né? A gente conseguir fazer mais, assim, com os recursos que a gente tem hoje. Eu acho que dá para fazer uma coisa muito interessante na área financeira, mesmo levando em conta que não é a área que mais naturalmente se beneficia da AI, né? Porque, assim, quando a gente fala de AI, atualmente a gente está falando de modelos de linguagem, né? Então, assim, o modelo de linguagem, ele tem usos dentro da área financeira, né? Principalmente questões ligadas à conciliação, análises também, né? Existe um uso bem interessante. Mas nas outras áreas eu acho que é maior ainda, né? Quando você pensa em áreas mais ligadas a marketing, quando a linguagem está mais no cerne, né, do trabalho ali daquela área, o ganho é maior ainda, né? Então acho que, tem muita coisa legal que dá para fazer. Mas acho que uma das primeiras linguagens do mundo são os números, né? Imagina quando tiver esse casamento de uma forma mais forte do que são essas planilhas que vocês usam de 1000 variáveis com AI em cima para trazer um storytelling. Eu acho que vai ter algum nível de... Isso é fantástico mesmo. Aliás, essa semana passada, a Microsoft anunciou que o Copilot, por enquanto, vai ser gratuito, né? Que é usado no Excel, né? Em outros aplicativos. É quase que pensando o seguinte, deixa o pessoal pegar o jeito, né? Aprender a usar, criar o hábito, depois a gente cobra de algum modo, volta a cobrar e tudo. Mas eu acho que a gente está bem no momento mesmo dessas coisas virarem hábito e das pessoas, né, encontrarem esses caminhos aí. Essa perspectiva de custo é muito impressionante, assim, quando você olha o número, agora o report que teve, a gente está no final do Q3, né, assim, que vai estar tendo as empresas públicas fazendo o lançamento de resultados, é muito impressionante o nível de projeção de redução de custos ou de aumento de eficiência de time de P&D. Então, se você olhar, tipo, o Google, o pessoal diminuiu, sei lá, 30% da empresa e mantém o mesmo nível de produtividade e receita. Se olha o caso do X, que eu acho que foi ainda mais extremo. Tipo, as empresas estão continuando. Se olha a Klarna, que acabou tirando o Salesforce, tirando outros provedores e construindo in-house. Então, se essas empresas ficarem um pouco mais produtivas e lucrativas, vai ter algo muito grande, porque no fim do dia eu acho que o valuation vai aumentar, porque vai ter mais fluxo de caixa futuro. É isso aí. Então, é verdade. E aproveitando que eu tô com vocês aqui, vamos dar uma dica para os founders que estão escutando o podcast até agora. Então, saindo um pouco de planejamento anual, considere que eu sou um founder, que eu tenho uma empresa de 100 funcionários e que eu estou precisando contratar um CFO, um Head of Finance. Imagine que vocês estão nessa posição agora, vocês são founder. Cara, quais são as características que vocês buscariam para achar uma boa pessoa? Boa. Sabendo que não tem resposta, que tipo, o desvio padrão é gigantesco. É muito bom. Eu vejo assim, eu acho que o papel do CFO, mais do que ser só a pessoa que cuida de finanças e vê os números e tal, eu acho que é alguém que tem que estar muito próximo do CEO, né? É o ACE, né? Naquela formação lá dos caças, é o cara que vai do lado do líder ali, né? Do esquadrão, do lado você tem um cara que é o cara que apoia ele, que tá ali. Então eu acho que tem muito dessa relação de confiança, mais do que, acho que o técnico, né? Um check the box, assim, tecnicamente, você vai querer, né, ter alguém que entende de números, né? Que já fez o planejamento e tal, mas eu acho que muito dessa relação de confiança e eu vejo muito também esse negócio de, pelo menos a forma que eu também tento atuar, né? Então por isso eu acredito, eu quero ser CFO que nem eu, né? Mas que é assim, nessa parceria também de ter um CFO que seja parceiro do negócio, né? Porque eu acho que é muito fácil, às vezes, o CFO sentar no caixa e falar, não, quem pilota o caixa sou eu, então você vem pedir dinheiro, eu vou falar não, porque eu tenho, né? Eu que tenho essa responsabilidade. E eu acho que a gente consegue agregar mais valor quando a gente está tentando construir soluções e construir alternativas, sabe? Junto com o negócio. Então, eu procuraria um CFO que não é um CFO só do financeiro, mas que é um CFO que gosta de outras coisas também, que tem interesse de construir junto com as outras áreas e que vai ser um parceiro do negócio, né? E pegando o gancho, antes de passar para o Rodrigo, Govinha, salvo engano, você foi CFO e Head de Pessoas na Kenobi. Sim. E hoje você é CFO e COO. Sim. Como é que você enxerga essa função híbrida?
É diversão. Garantido. Mas no fim do dia você acha que é resultado justamente de buscar ser mais que uma pessoa dos números? Eu acho que sim, provavelmente sim, né? Eu acho que eu particularmente sempre tive essa visão de não ficar restrito só aos números e tentar ser realmente um parceiro que está agregando valor ao negócio, né? No dia a dia, né? Esse negócio do senso do dono, né? De você estar ali se dividindo, né? Com os colegas, então acho que para mim é meio que realmente eu acho que uma consequência dessa visão, acho que é uma forma, acho que a vantagem, né, de você às vezes acumular, né, essas coisas é que o CFO tem uma visão muito ampla da companhia pela natureza, né, as informações estão passando por ali, então você tem uma visão que tende a ser das visões mais amplas junto com o CEO, né, quando você cai nas áreas, cada um está um pouco mais olhando para o seu objetivo ali. Então, acho que essa amplitude de visão também te dá um pouco de vantagem, né, digamos assim, para você poder assumir outras coisas numa necessidade ou dentro da estrutura ali do que você tem desenhado de organização, né. E um ponto que é curioso é que tem alguns CFOs que também se tornam head de people, né? E teoricamente são duas ciências que parecem opostas, mas isso é mais comum do que faz sentido quando você pensa. Mas acho que se você tiver um CFO que não seja só, né, o cara do número, ele vai ter a sensibilidade de entender que não adianta ele só olhar para o número, você tem que olhar para as pessoas. Então, acho que é um pouco desse casamento que eu falo, né? Por mais que muitas vezes não seja esse o drive. Talvez muitas vezes o drive de colocar especificamente a parte de pessoa junto com o CFO é porque é administrativo, bota lá com o CFO, né? Acho que essa não seria, não deveria ser o motivo, né? Mas tem uma perspectiva muito ampla da empresa, né? O CFO tem que lidar o orçamento de cada área, então acaba tendo uma conversa direta com cada líder. Então. É isso. E o Rodrigo? Eu acho que o Golvinha já falou quase tudo aí, mas a única coisa que eu acrescentaria é que, assim, tem que ser uma pessoa e daí, né? Tá, você tem todos aqueles números, aqueles relatórios, aqueles indicadores. Isso tudo pode ser muito interessante dentro da área, né? Mas fora da área, né? Seja para o CEO ou para as outras áreas, o que importa, assim, tá, e daí? O que isso está dizendo, né? Eu mesmo gosto muito de métricas, né, e tudo mais, mas se eu não tenho alguém para contar uma história em cima daquela métrica, ela se torna quase que inútil, na verdade, né? Dado essas métricas, dados esses números, tá, o que a gente precisa fazer, né? Qual que é a nossa prioridade? E eu acho que essa é a função do CFO, né, muito próximo do CEO. Nos últimos... acho que até já passou um pouco essa moda, né? Mas tinha uma época aí, talvez no início dos anos 2000, por aí, tinha muita coisa assim de BI, né? Aí você abria aquela tela com milhões de indicadores e tal. Se não tiver uma pessoa do IDAI, não adianta. Tá, eu tô vendo, tá, mas e agora? Tá, segunda-feira, na hora que eu chegar na minha mesa para trabalhar, o que eu vou fazer, né, dados esses números que estão aí, né? Então é muito a função do CFO fazer essa tradução, né, dos números para a estratégia, né, e para a operação do negócio. E você, Rodrigo, você está nessa jornada de ensinar pessoas, tanto CEOs, CFOs, Heads of Finance, a lidarem de forma mais profunda com métricas. Eu queria discutir um pouco assim, sobre quais são os principais desafios e por que ainda existe um gargalo, talvez, no Brasil, de pessoas usando métricas de forma mais profunda. Eu acho que talvez o desafio esteja justamente nessa ponte, sabe? Porque, de um lado, a gente tem que fazer um trabalho que ele chega até na estatística propriamente dita, né? Para usar boas métricas. E de outro, a gente tem que fazer com que isso signifique alguma coisa. Tá? Então a gente fazer esse arco, né, que vem desde a probabilidade, da estatística, até alguma ação operacional estratégica, é um desafio, de fato. Né? Você tem que ter uma visão de mercado e uma visão financeira dura, né, seca às vezes. E eu acho que muitas vezes a pessoa para num ponto no outro, ou até mesmo quer fazer as coisas muito simplificadas. Tem muito atalho no mercado, sabe? Tem muita métrica que foi criada porque a pessoa queria um atalho. E veja bem, eu acho que isso faz um certo sentido, tá? Faz um certo sentido. Por exemplo, o próprio LTV, né, que é uma métrica que é tão interessante, só pode ser bem calculado numa empresa que já tem um certo histórico. Só que o que acaba acontecendo é que muitas vezes até nas empresas em que já existe um histórico, a pessoa só fica no atalho. Tá? Então, a gente realmente não consegue ter uma sensibilidade maior dos números, né, que podem levar a
a uma clareza da situação e que podem levar à ação. Então, acho que talvez girar essa roda seja o grande desafio do mercado. E botando vocês aí contra a parede, uma pergunta que me veio na cabeça. Qual para vocês é a métrica mais superestimada e a mais subestimada? Eu acho que subestimada é o famoso cash king, né? Que eu acho que muitas vezes a gente esquece e fica olhando para EBITDA ajustado, para não sei o quê, e esquece de olhar a geração de caixa, né? Eu acho que essa é uma métrica bem importante que às vezes a gente acaba esquecendo. Então, para mim, essa é a subestimada. Agora, sobreestimada... me ajuda aí, Rodrigo. Pensando aqui. Eu acho que muitas vezes, assim, a própria questão do lucro, né, que não me entendam mal, muitas vezes é uma métrica superestimada, né? A gente veio de uma época aí que não, tudo que importa é o crescimento, né, que era a métrica superestimada. Eu acho que agora a gente veio para uma época que o lucro está sendo uma métrica superestimada, sabe? Você tem uma empresa lucrativa que não cresce, a não ser que seja uma empresa bootstrap, um lifestyle business, também não faz muito sentido. Tá, ok, agora essa é lucrativa, daí? Sua empresa parou. Então, eu acho que a gente veio de uma época, efetivamente, de superestimar o crescimento, agora uma época de superestimar o lucro, né? A internet, as pessoas amplificam muitas narrativas, né? Sim. Então, na época da narrativa do growth, todo mundo superestimava o valor que ia crescer. Sim. E agora, talvez superestima o valor que é ter um lucro hoje, ao invés de crescer para o futuro. Então... Exatamente. E estão sempre falando, fizemos aqui uma regressão e estamos vendo que o crescimento é o que mais importa, valuation. Porra, mas é claro, né? Isso nem deveria ser discutido, né? Claro. Claro que é uma variável importantíssima, né? Então, acho que tem uma balança aí, né? No fim do dia, né, pelo menos se a gente está nesse mundo aqui do venture capital, etc., a questão, né, dada a sustentabilidade do negócio, né, dado que o Golvinhas falou, antes de mais nada, o CFO chega lá e olha o extrato da conta, tem que ter dinheiro no caixa, né, tem que ter um runaway. Isso. Mas dada essa restrição para o negócio, o que a gente tem que buscar é criação de valor, tá? Que muitas vezes não se reflete nem na geração de caixa nem no lucro. A grande ferramenta, né, na teoria, para isso seria o próprio valuation, né? Será que eu consegui sair de um negócio que tem um valuation de X para um valuation de Y? Essa deveria ser a grande métrica, né? Mas é uma métrica um pouco mais difícil, mais sofisticada, né? Que acaba sendo mais difícil de aplicar no dia a dia. Mas pelo menos conceitualmente, era isso que a gente tinha que pensar. É valor. A gente está criando valor ou a gente está destruindo valor? Bem legal. E pessoal, indo agora para... Acho que a gente conseguiu cobrir bem, assim, acho que a parte do plano anual, a gente também já foi para algumas outras derivadas, indo aqui para o final do episódio. Se eu não gosto de fazer duas perguntas, o Rodrigo só vai receber uma, porque ele já participou e também recebeu, mas agora indo mais para um quesito de experiências pessoais, profissionais, qual foi começar com o André, qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Coisa mais gentil que alguém fez por mim? Eu acho que foi... Acho que foi minha avó, que minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 1 mês, era muito jovem, e ela né, teve a coragem de mudar a vida dela de várias formas para cuidar de mim. Então acho que foi muito gentil se eu cheguei onde eu cheguei, continuo fazendo as coisas, foi porque ela tomou essa atitude lá atrás e tem frutificado até hoje. Obrigado por compartilhar. A gente, né, minha família passou um tempo relativamente longo no exterior, né, tendo uma experiência nova e tudo, que foi fantástica, mas acho que assim, essa época da nossa vida só teria sido memorável, né, como foi, né, realmente, pelos amigos que a gente teve, né, onde a gente morava, né, que era numa cidade do interior do Canadá. Então, teria uma lista grande, assim, de coisas bacanas que aconteceram, que, assim, fizeram com que uma época que poderia ter sido meio interessante em alguns aspectos, um aprendizado legal, mas fez com que essa época fosse realmente uma época muito inesquecível, assim, na nossa vida de família e tudo. Que legal. E, primeiro agradecer a gentileza de vocês de vir aqui
numa sexta-feira extremamente chuvosa em São Paulo, pegar um mega trânsito para falar de um assunto que eu imagino que vocês nunca falaram em podcast, em palestra, topar essa ideia maluca e por serem esses amigos, estarem sempre apoiando o meu projeto. Então, primeiro eu queria agradecer Golvinhas, Rodrigo. Sigam o pessoal no LinkedIn, André Golvinhas, Rodrigo Fernandes. E pessoal, quem estiver escutando o Sunday Drops no Spotify, assina. Quem estiver no YouTube, se inscreve. E passando aqui para falar um pouco sobre a Asas, que faz esse podcast ser possível. A Asas pode ser a sua solução de infraestrutura bancária para você criar sua própria fintech dentro de casa. Então visite o site asas.com ou então escaneie o QR Code. Com certeza vão ter alguns produtos que podem fazer sentido para vocês. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Lucas. Valeu, Lucas. Prazer em conhecer. Valeu. Valeu mais uma vez.